E aí galera, tudo bem? Meu nome é o Anderson Angeletti e hoje eu quero falar sobre a inspiração da Bíblia. Para isso eu vou usar o texto que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então quer dizer o quê? Que toda a Bíblia foi inspirada por Deus, é óbvio. Só que tem coisas na Bíblia que não foram inspiradas por Deus. Foram colocadas, o homem colocou para ficar mais fácil da gente entender ela, dividir ela, saber onde está escrito certas coisas, certos assuntos. Por exemplo, capítulo, versículos, títulos. Isso não é inspiração do Espírito Santo, não. Porque quando os homens de Deus escreveram a Bíblia, eles escreveram diretamente, sem capítulo e versículo, sem separação. Escrevi direto. Aí, provavelmente no concílio de Nicéia, ou de Trento, não sei, os papas daquela época, resolveu colocar capítulo e versículo para ficar fácil de entender a Bíblia, porque a Bíblia é um livro complexo de se entender, não é verdade? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nem tudo que está escrito aqui foi o Espírito Santo, e sim um homem. Por exemplo, quando Lucas escreveu aqui a cura da sogra de Pedro, está em Lucas 4,37. Esse título aqui não foi o Espírito Santo que inspirou Lucas a escrever isso. Não, isso aqui foi o homem que colocou muitos anos depois. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje eu estou querendo falar um pouquinho sobre parábolas, né? O que é uma parábola? Parábola é uma coisa querendo dizer outra. É eu ensinar para você uma linguagem a qual você entende. Por exemplo, Jesus Cristo ensinava muito por parábola, falava acerca do reino de Deus, mas usava praticamente agricultura. Por exemplo, o semeador saiu a semear. Todos sabem que o semeador, no caso ali, era Jesus Cristo, ou nos dias de hoje somos nós, os pregadores, e a semente é a palavra, e uma caiu no pé do caminho e tal, ali são as pessoas que recebem a palavra. Só que eu quero ensinar para vocês como você identificar quando realmente é uma parábola, fora do título. Eu vou usar uma história interessante que Jesus falou em Lucas, capítulo 16, versículo 19, que até então seria a parábola do rico e Lázaro. Mas por que eu quero dizer sobre essa parábola aqui? Eu quero falar sobre ela porque ela não é uma parábola. Ela é uma história real que Jesus contou. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou começar a ler essa parábola aqui, que não é uma parábola. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Tá vendo? Uma característica de uma parábola, de uma verdadeira parábola, é essa, que não tem nome próprio. Essa aqui tem nome próprio. Lázaro, aqui fala de Abraão, de Moisés. Eu estou querendo dizer para vocês, por que não é uma parábola? Então, por que colocou parábola aqui? Por que está escrito parábola? Bom, está escrito parábola porque até então as pessoas, quando foram colocar título, capítulo e versículo, acharam que era uma parábola. Mas eu vou explicar para você hoje o que é uma parábola de verdade. Um pouquinho na frente está escrito Lucas 18, 1. Tem um título. É a parábola do juiz Inico. Mas como é que eu sei se isso aqui é realmente uma parábola? Se o título não foi inspirado por Deus, não foi Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, que escreveu isso aqui? É simples. Quando você começa a ler o capítulo 18, as escrituras mesmo que foram inspiradas, a própria escritura diz, ó,
E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Percebeu que a própria Escritura relata que é uma parábola? Isso não está escrito lá na parábola do rico e Lázaro. Não, lá começa Jesus contando a história verídica que aconteceu. Se você for um pouquinho mais na frente, no capítulo 18, versículo 9, aqui também tem um título aqui, ó. É a parábola do fariseu e do publicano. Mas isso aqui é uma parábola? Vamos começar a ler para ver. No 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. Você está entendendo qual que é a diferença? O próprio texto diz ser uma parábola. Aqui, por exemplo, aqui, ó, mais para frente um pouquinho, 19, Lucas 19, 11. É a parábola dos 10 servos e das 10 minas. Mas espera aí, isso aqui é uma parábola? É uma parábola. Mas por quê? Porque o título é uma parábola? Não. É porque o próprio texto diz que é uma parábola. E, ouvindo ele estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Você está entendendo a diferença? Mas então sempre que é uma parábola, o próprio texto diz que é uma parábola? Não. Às vezes também vai estar assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar um aqui. Por exemplo, quando é uma parábola e o texto não diz ser uma parábola, está escrito assim, ó. E comparo ei, é uma comparação. Comparo lá o ei. Comparo lá eis. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Não consegui achar aqui não. Mas no caso faz uma comparação. É Jesus usando uma coisa qualquer e comparando aquilo com o reino de Deus. Ele faz uma comparação. Então toda vez que está escrito assim, vou comparar alguma coisa com o reino de Deus, é uma parábola. É uma comparação. Então, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Ela contém, preste bem atenção, contém a palavra de Deus. Só que aqui contém a palavra de Deus, palavra de homens, palavras de ímpios, palavra do diabo. Está tudo escrito aqui. Então ela contém a palavra de Deus. Ela não é. Então você tem que saber identificar. Porque a Bíblia que quando as pessoas escreveram a Bíblia antigamente, não era igual a gente tem os 66 livros fechadinhos, não. A primeira pessoa a fazer isso foi Alexandre o Grande. Lá na biblioteca de Alexandria dele descobriram um compêndiozinho que tinha um Antigo Testamento tudo junto. Foi primeiro. Depois foi a Igreja Católica, que juntou o Antigo e o Novo em livros e fez a Bíblia, que a própria nome Bíblia quer dizer pequena biblioteca, né? Biblioteca, a Bíblia vem da palavra biblioteca. É isso aí. Eu espero ter ajudado um pouquinho. Então, aceita Jesus Cristo, que Ele está voltando. Não esquece não. Valeu.